Pense o notebook que me impressionou demais. Eu tô utilizando esse cara aqui vai fazer mais ou menos uns 2 meses e realmente é impressionante. É um notebook muito bacana, tem muitos pontos positivos, mas também, como tudo, tem alguns pontos negativos. Então, se você tá pensando em comprar um notebook gamer e principalmente se você tá pensando em comprar esse cara aqui, o Asus TUF F15, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Esse aqui na minha mesa é simplesmente o Asus TUF F15 com i5 12500H e uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM. Esse notebook também tem 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento nessa versão que eu tô testando. Esse aqui já é a versão atualizada de 2024, já vou te contar o que muda, qual que é o preço dele, mas realmente é uma excelente opção, eu já adianto logo de cara, de notebook que tem para você comprar hoje no Brasil, principalmente pelo preço que ele tá custando. No momento que eu estou gravando esse vídeo, exatamente neste momento, este notebook aqui, exatamente nessa configuração, tá saindo R$ 5.500 no Mercado Livre. É o melhor lugar que tem para comprar esse notebook, inclusive vendido e entregue pela loja oficial da Asus no Mercado Livre, vocês estão vendo aí. Como eu falei, essa versão aqui já tem o i5 12500H e uma RTX 3050. A questão é que esse notebook já estava aqui no mercado brasileiro, era vendido no Brasil no ano passado também, mas esse ano ele sofreu algumas alteraçõezinhas. Por exemplo, essa versão aqui, o teclado é RGB. O teclado é Full RGB programável, dá para você configurar a cor que você quiser do teclado, claro que não é por tecla, é o teclado inteiro, mas você pode configurar o padrão e também as cores. Além disso, o WASD desse teclado, desse notebook é simplesmente maravilhoso, é bem branco, transparente, eu acho muito lindo. Essa é uma das diferenças. E a segunda também diferença, que é muito importante, é em relação à bateria, mas isso eu vou falar mais pra frente. Para começar, o que você precisa saber desse notebook é, essa linha TUF é uma linha que tem certificação militar segundo a Asus, é um notebook da linha mais resistente deles, feito para você usar no seu dia a dia, para você colocar na sua bolsa, colocar em qualquer lugar e não ter medo de que ele vai ficar batendo ou coisa do tipo, porque ele é um pouco mais resistente segundo a própria Asus. Ele tem um design muito bonito mesmo, bem sóbrio, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Realmente você só percebe que é um notebook gamer quando você liga o teclado e tem aquele RGB no teclado, mas de resto não dá tanto para perceber. A parte da tampa dele é muito bonita, toda cinza, não pega marca de dedo e também não risca fácil. E é uma tampa de metal, ponto positivo, porque na faixa dos R$ 5.000 não tem muitos notebooks que tem acabamento em metal. E lembra que eu falei do preço, que ele tá custando em torno de R$ 5.500 no momento que eu tô gravando esse vídeo no Mercado Livre? Só que você tem que entender o seguinte, provavelmente talvez você até encontre promoções dele. Então sempre confira aqui, eu vou deixar o link para vocês na descrição, entra, confere o preço que tá custando, porque na faixa dos R$ 5.000 eu acho que já é uma coisa, um notebook muito interessante, se não o mais interessante, mas às vezes, quem sabe, você não encontra até promoção e eu sempre deixo onde tá mais barato aqui na descrição. Uma outra coisa sobre a construção dele é em relação às portas dele, e aí já surge o primeiro ponto que na minha opinião é um pouco negativo, mas já vou explicar qual que é. Primeiro, ele é bem completo em relação a portas, ele tem a porta proprietária para carregamento, o carregador dele é um carregador bem pequeno, de 200 watts, é um carregador leve, pequeno, dá para levar para qualquer lugar. Além disso, ele tem uma entrada RJ45 de internet, uma entrada, ou melhor, saída HDMI, duas USBs, sendo uma Thunderbolt 4, transmite imagens, dados e dá até para você carregar algum dispositivo neste notebook, mas não dá para você utilizar um cabo USB-C para carregar esse notebook, ok? Ele não carrega USB-C. Aí já surge o primeiro ponto talvez um pouco negativo, porque, por exemplo, o Acer Nitro 5 carrega USB-C, mas beleza, vamos passar essa parte. Aqui nós também temos uma USB-A 3.0, entrada e saída ali de fone de ouvido e microfone. Já do outro lado, mais uma USB tipo A. Na parte de trás desse notebook nós não temos nenhuma conexão, todas ficam na lateral. Felipe, qual que é o ponto negativo na sua opinião? As entradas USB tipo A. Esse notebook só tem duas USBs tipo A. Geralmente, os notebooks dessa categoria têm apenas uma USB tipo C e 3 USBs tipo A. Nesse notebook eles optaram por colocar duas USBs tipo C e duas USBs tipo A. Para algumas pessoas isso é bom, para outras é ruim. No meu caso, por exemplo, eu gosto de montar esse notebook num setup lá em casa, colocar teclado, mouse. Eu já até fiz um vídeo sobre isso para vocês. Vocês estão vendo aí como que ele ficou no meu setup. Eu utilizei ele por muitas horas no monitor com teclado e mouse e é um ponto negativo não ter mais uma USB tipo A, porque geralmente é o que eu mais utilizo. Mas tudo bem. A tela dele também é muito boa, é uma tela Full HD IPS, ótimas cores e além disso 144 Hz. O que significa isso? Que ela é muito mais fluida. Mas tem mais um ponto muito importante dessa tela. Ela tem Adaptive Sync. Nessa faixa de preço de notebook, até onde eu sei, é o único que oferece essa tecnologia na tela. Essa tecnologia de Adaptive Sync é como se fosse o V-Sync ou o G-Sync. Se você não sabe o que é isso, basicamente essa tela sincroniza junto com a placa de vídeo desse notebook
notebook os quadros que estão sendo gerados e mostrados nessa tela. O que isso faz de diferença na sua vida? Quando você está jogando um jogo que está ali variando muito o FPS, às vezes pode acontecer de na tela do seu notebook a imagem ficar meio quebrada, meio estranha. Aqui não acontece isso, porque tem esse Adaptive Sync. De modo geral, além da tampa ser de metal, o notebook em si é todo de plástico, mas muito bem construído. Saídas de ar muito bonitas e muito bem colocadas, tem entrada de ar na parte do teclado, tem saídas de ar na parte de trás. Como eu falei pra vocês, o teclado é muito bonito, retroiluminado, o trackpad também é bem bonitão e um tamanho bem bacana e muito bem construído mesmo, bem firme, e tem até um símbolozinho ali na lateral. Então, de construção, basicamente, tá aprovado. Só fica ali um ponto mais ou menos negativo em relação às entradas. Eu acho que deveria ter mais uma entrada USB tipo A. Agora vamos falar do que importa, desempenho. Isso daqui é uma categoria de notebook já para quem quer realmente trabalhar, precisa fazer trabalhos pesados. Você vai conseguir trabalhar com qualquer coisa aqui, tá? Ah, eu sou um arquiteto que precisa fazer grandes projetos 3D. Vai nesse daqui, tranquilo, vai conseguir fazer o que você precisa. Sou editor de vídeo, preciso mexer não só com Premiere, mas com After Effects, animação 3D básica. Isso aqui também vai aguentar tranquilo. Então qualquer trabalho que você vai fazer, basicamente, ele vai aguentar tranquilo. E também, claro, jogar. É muito importante a gente mostrar o desempenho nos jogos, mesmo que você não jogue, porque se você saiba ali que ele roda jogos muito pesados, você também vai entender que ele vai rodar qualquer outra tarefa que você vai querer fazer no dia a dia. E quando se trata de jogar, esse notebook roda qualquer coisa hoje em dia, obviamente. Ele também é um dos melhores notebooks nessa faixa de preço em relação aos testes que eu fiz nos jogos, em relação a FPS e principalmente temperatura. Eu sempre gosto de começar e testar aqui para vocês o Horizon Zero Dawn, que, por exemplo, nos meus testes, o Acer Nitro 5 conseguiu na faixa ali dos 83 FPS. Esse notebook, ele conseguiu mais do que o Acer Nitro 5. Um pouco menos do que o Lenovo Lock, porque o Lenovo Lock tem uma placa de vídeo um pouquinho melhor, é uma RTX com 6 GB de VRAM, mas ele conseguiu um pouquinho melhor do que o Acer Nitro 5. Além disso, é um notebook dessa categoria o que se mostrou melhor em relação a resfriamento. Pense no notebook frio. Eu joguei esse notebook por horas e muitos jogos sequer chegavam a 90 graus. Eu, por exemplo, joguei várias horas de Warzone, com ele em um mousepad de feltro, que quer dizer que não ventilava muito. E aí, depois de algumas horas, ele começou a esquentar e chegou na faixa dos 92, 93 graus. Mesmo assim, uma faixa bem aceitável, né? Só que depois eu coloquei ele em um suporte que eu tenho de notebook que custou simplesmente R$29. Vou até deixar o link desse suporte para vocês aqui na descrição. E simplesmente colocando ele nesse suporte, a temperatura imediatamente caiu mais ou menos 10 graus e depois de um tempo jogando ficou na faixa dos 74 graus. Realmente eu te pergunto, qual notebook nessa faixa de preço vai te oferecer a possibilidade de jogar Warzone por muitas horas e manter a temperatura na faixa dos 74, com picos na faixa dos 80 graus? Até o momento eu não testei nenhum nessa faixa de preço que tem um resfriamento tão bom. Realmente é impressionante e é o principal ponto positivo desse notebook. Ele não faz tanto barulho na hora que tá com as ventoinhas no máximo e a temperatura é simplesmente excelente. Como eu falei, dá pra rodar absolutamente qualquer coisa. Então eu testei aqui CS, rodou a mais de 200 FPS, tranquilamente o CS2. No caso do GTA, muito mais do que 130 FPS, com tudo no máximo. Eu também testei muito, como eu falei, Warzone, deu pra jogar tranquilamente, mais ou menos ali, chegando na faixa dos 100 FPS também. Enfim, qualquer jogo que eu testei aqui foi muito bem. Inclusive, como eu falei também, o Horizon Zero Dawn, que eu sempre testo aqui, que é um jogo que utiliza mais processador do que placa de vídeo, mas eu gosto de testar para poder testar a temperatura e etc. E também um outro ponto positivo é o i5. Aqui nós temos um i5 12500H, que nessa categoria de notebook é um dos únicos notebooks que vem com esse i5. Geralmente o Acer Nitro 5, Lenovo e enfim, alguns notebooks dessa faixa de preço vem com o i5 12450H. Que é quase igual, mas esse 5 aqui tem mais núcleos de processamento, o que vai fazer diferença na hora de você jogar alguns jogos e principalmente na hora de trabalhar também. Bom, Felipe, você tá falando bem aí do notebook. Basicamente, eu não gostei da parte das entradas dele, só ter poucas entradas USB-C. Mas ele é potente, dessa categoria é com certeza um dos mais potentes. Eu acho que só fica atrás do Lenovo Lock. Realmente o Lenovo Lock oferece mais desempenho por conta da placa de vídeo, mas é um dos melhores resfriamentos que eu já vi nessa faixa de preço. Agora, bom, e a questão da bateria, Felipe? Tem algum ponto negativo em relação à bateria? E aí que tá. Quando eu falo que esse notebook é impressionante, eu não tô brincando, porque até na parte da bateria eles acertaram. Geralmente notebook gamer não é feito para você utilizar na bateria, é feito para você utilizar na tomada. Mas acredite se quiser, essa bateria é impressionante. Esse modelo aqui, que como eu falei para vocês, vocês encontram para vender no Mercado Livre por R$5.500, ele já tem a nova bateria. Existe também a versão do ano passado, que daí o teclado não é RGB, e também não tem essa bateria maior. Nesse caso, você encontra na Amazon por mais ou menos R$5.000, mas na minha opinião não vale a pena você economizar esses R$500. Por quê? Porque essa versão atualizada, que custa
hoje, no momento que eu tô gravando, R$5.500, que é o que eu vou deixar aqui na descrição, ele tem uma bateria de 90 Wh. Felipe, o que significa isso? Olha, o Acer Nitro 5, por exemplo, Lenovo Lock também, tem uma bateria que é metade disso. Isso significa que esse notebook é um dos melhores notebooks em relação à bateria dessa categoria. Um dos melhores, sem dúvidas. Se você está utilizando ele fora da tomada, como ele está aqui agora, para tarefas básicas como navegar na internet, ver filmes, mexer em planilhas, coisa básica, não é jogar nem trabalhar com coisas pesadas, coisas básicas, você consegue utilizar esse notebook por mais ou menos 9 horas e meia. Isso é impressionante para um notebook dessa categoria. O mesmo tipo de uso com o Acer Nitro 5, você conseguiria utilizar por 4 horas. Menos da metade. Então realmente é um excelente notebook em relação à bateria, principalmente se tratando de um notebook gamer. Então realmente não tem muito o que falar. O notebook é muito bonito, resistente, ele tem várias conexões, só perde por não ter mais uma conexão USB tipo A. Ele também é bem potente, um ótimo resfriamento, uma bateria absurda. Agora, o que eu acho que talvez também é um ponto importante é o seguinte, ele tem uma ótima tela, que vai ser excelente para 90% das pessoas. Mas se você é um cara que, por exemplo, é fotógrafo profissional e precisa da máxima entrega de fidelidade de cor, essa não é uma tela para isso, mas nenhum notebook dessa categoria é, tá? É uma tela incrível, você vai olhar, você vai gostar, você vai amar essa tela. Mas em relação à fidelidade de cor, para quem é profissional da cor, apenas isso, tá? Que eu tô falando. Se você é um profissional da cor, isso daqui não é um notebook, também não é uma tela para você, você vai precisar ligar ele em um monitor externo profissional, se você precisa de cores absolutamente perfeitas, porque essa calibragem não é assim tão boa, é 45% NTSC, que é a média desses notebooks mesmo, tá? Todos dessa categoria tem essa questão de fidelidade de cor. De modo geral, é um excelente notebook. Com certeza fica aqui a minha recomendação, utilizei esse bichão aqui por mais ou menos 2 meses, e eu estou extremamente satisfeito e extremamente tranquilo quando eu digo pra você, compre sem medo, porque é bom, eu gosto assim, a gente testa produtos, eu testo produtos para vocês que muitas vezes tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas quando o produto é muito mais bom do que é ruim, isso é, tem muito mais pontos positivos do que negativos, eu até tenho o gosto de falar e de recomendar tranquilamente. Esse daqui, sem sombra de dúvidas, eu não tenho aqui um selo do canal, mas se eu tivesse um selo de qualidade, esse aqui seria com certeza o melhor custo-benefício para se comprar hoje no Brasil. Mas é isso aí. O que você acha de tudo isso? Concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Link pra você comprar sempre no valor mais barato vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!